Então, no ano de 2021, como eu disse, as distribuições foram generosas. Então, a somatória de todos os dividendos gerou uma renda diária, né? Diária. De R$ 1.015.000. Ai, meu Deus. Caiu meu lápis. 1 Caramba, milhão por cara. dia. Fez a conta? 1 Não, milhão 1 milhão por e dia. 15. 1 milhão e 15. 1 milhão e 15. 1 milhão e 15 por dia. Por dia. Por dia. Caralho. Por dia. Cara, se eu tivesse no 15, já ia estar tranquilo. Ó, mas 1 milhão e 15 por dia. Eu tenho uma cola aqui, que a produção me mandou Puta, no meu né? ponto, Ah. 10 coisas que o Barça poderia fazer todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Vamos ver. Ah. Todos os dias o Barça poderia comprar 9 bitcoins. Todos Ele os poderia- dias? Todos os dias. Coisa Ele- que eu não faria. ele não faria, mas ele Bitcoin. poderia comprar todos os dias 9 bitcoins, 2.000 ingressos para ir para Disney. Ó, 2 mil? aí eu vi 2.000. negócio. Ele poderia comprar 346 mil ações de Magalu Por dia. por dia. Ele poderia comprar 109 iPhones 13. Ele poderia comprar 155 mil litros de gasolina. Ele poderia comprar 30 mil ações de Banco do Brasil, 183 Ether. Ele podia comprar 3 Land Rover 0km. Por dia. Por dia. Por dia. Ele poderia levar 250 pessoas para a França, na Europa. Ou se ele quisesse juntar um pouquinho, ele poderia, em 14 dias, comprar o carro mais caro vendido hoje no Brasil, que é 14 milhões de reais. Caramba. Se Você ele comprou tiver alguma dessas paciência, coisas, né? hein, pai? você E, o que, tiver paciência. e você poderia fazer isso, mas o que você fez? Não, mas veja bem, tudo isso que ele relacionou, eles não fazem parte da minha prioridade. Olha só. Ah, Muito bom. Então, o que aconteceu? Quando eu dei início a esse projeto, eu estabeleci um critério que foi fundamental e muito importante. Eu estabeleci uma prioridade. A minha prioridade era que ter uma carteira de renda mensal generosa, tá certo? E eu consegui. Através do quê? Através de privilegiar esse comportamento. Então, a prioridade era o seguinte, a prioridade ela foi fazendo com que eu fosse progressivamente administrando os meus egos e posteriormente controlando esses egos. Então, cada vez que tinha alguma compra ou algum procedimento fora desse critério aí, eu perguntava, me diga uma coisa, isso aqui é minha prioridade? Eu falava, não, então não compro. Tá entendendo? Então, E qual que era a sua prioridade nesse processo? a minha prioridade era ter uma Reinvestir. carteira de renda mensal generosa. Perfeito. Deixa eu perguntar então, Barça, assim, agora, brincadeiras à parte, né? Poxa, esse número, 1 milhão por dia. Assim, as pessoas muitas vezes sonham em ter 1 milhão, né? É 1 milhão de geração de renda por dia, assim. Como chegar nesse número, Barça, do zero? Então tem alguém aqui assistindo do zero. Como que a pessoa se planeja para chegar nisso um dia? Com disciplina e paciência. Perfeito. Certo? E disciplina, paciência, e você estabelecendo o quê? Estabelecendo uma prioridade. A partir do momento que você desenvolve esse processo, tendo como prioridade, né, você fazer a sua carteira de renda mensal, então você deixa de fazer muitas coisas que seriam supérfluos. Sim, Tá entendendo? Mas vamos... Que é o que desvia, às vezes, o cidadão de uma trajetória que possa ser vitoriosa. Perfeito. Vamos do zero aqui, então. Vamos do zero, né? Tem muita gente que está assistindo a gente agora que já investe, gente que começou a investir recentemente e gente que quer começar a investir, mas ainda não começou a investir, tá? A pessoa está começando a investir hoje. Por onde que você acha que ela deveria começar para que ela comece já na direção certa? Bem, hoje nós estamos aí propondo, a AGF está propondo que o cidadão assuma uma cultura melhor para ele poder desenvolver um tipo de procedimento também melhor no mercado, para que ele possa ter conhecimento suficiente de criar um foco, tá certo? Um foco para poder entrar no mercado e não ser assim surpreendido com coisas erradas. Então, eu interpreto o seguinte: a primeira coisa que o cidadão tem que fazer no momento em que ele vai entrar no mercado é o seguinte: é estabelecer
um paradigma que revele o foco que ele quer fazer. Se ele quer investir, se ele quer especular, tá entendendo? Então, ele tem que procurar o quê? Ele tem que procurar um profissional que possa lhe oferecer essa orientação certa, tá entendendo? Essa que é a realidade. Então, aqui no Brasil, lamentavelmente, por força de fatores circunstanciais, né? A maioria das sociedades corretoras, elas têm uma necessidade premente de fazer com que o cidadão que vá operar, que gire os negócios, não é isso? Porque elas vivem do quê? Elas vivem de corretagem. Elas não vivem de investimento, elas vivem de corretagem. Então, isso faz com que o cidadão, ele não tenha aquela firmeza, tá entendendo? Porque ele vai ter o quê? Ele vai ter orientações desvirtuadas daquela que seria a mais pródiga, não é isso? Que é investir. Então, a proposta de se criar uma cultura de investimento, não é isso? É uma proposta que a gente percebe que o brasileiro não tem. Legal. Eu interpreto o seguinte, é claro que a educação financeira é uma coisa importante, mas eu interpreto o seguinte, que a partir do instante que o cidadão ele está convicto de que ele não deve gastar mais do que ele ganha, então ele está financeiramente educado. Aí ele precisa partir para uma nova fase de cultura, que é a cultura do investimento. A cultura de investimento nada mais é do que você saber na mão de quem você está colocando o dinheiro, tá entendendo? E em que atividade você está colocando. Legal. É isso que se pretende desenvolver. Sim. Ô Luiz, deixa eu perguntar um negócio. Quantos anos você tem hoje? 27. 27? Carregando, quase 28. Caramba, com uma bela bagagem. Parabéns. Obrigada. Olhando, a gente olha de fora, você olha de dentro, né? Assim, o que você diria que foram algumas coisas, poxa, por conviver 27 anos, né, de alguma forma com o seu pai, o que você considera que foram as coisas que de fato são os fatores-chave para ele ter atingido o resultado, aqueles princípios que você percebe nele, que você imagina que desde lá de trás, desde 1970, né, ele deve ter aplicado, olhando para os princípios que ele tem hoje, o jeito de pensar, processo de tomar decisão. O que nesse processo você acha que é responsável pelo resultado que ele colhe hoje? Olha, o mercado mudou muito desde a época em que ele começou, mas infelizmente as pessoas continuam cometendo o mesmo erro, né? Lá atrás, havia uma dificuldade muito grande de você ter acesso às informações. Então, quem era profissional de mercado e quem realmente se interessava, ia nas empresas, né, recortava lá o papelzinho, ia buscar o seu dividendo, enfim, buscava a informação, é quem geralmente acabava se dando bem, né? Hoje em dia é justamente o contrário. A gente vive a era da informação, em que a pessoa melhor informada, na verdade, é aquela que sabe filtrar a fonte de informação que ela vai buscar, né? Então, hoje as pessoas tomam as suas decisões baseadas nas opiniões de outras pessoas, né? Grupos de WhatsApp, quando na verdade a informação pública, né, ela acaba sendo só lida por quem vai até a última frase, né? Então, é uma informação pública, a informação está aí, né? Só que as pessoas não se interessam em ler até o fim. Acha, assim? Ficam acomodadas, né? Então, eu acho que grande parte do sucesso dele se deve a uma coisa, disciplina, né? Não só de aportar, mas de sempre estar buscando o aprendizado e informações de qualidade, conversando com a empresa. E segundo, paciência. Por muitos anos, ele esteve errado, vamos dizer assim, com a Unipar, né? Então, ele comprou, o papel não subia. Muitas pessoas desistiram no meio do caminho. Isso aqui não sobe, isso aqui não sai do lugar, isso aqui não se mexe. E 10 anos depois, a empresa se resolveu, a conjuntura também do país melhorou, né? E a empresa seguiu a trajetória que lá atrás ele tinha vislumbrado. Como que ele fez isso? Sem nenhum segredo. Conversou com os gestores, leu o balanço e falou, pô, isso aqui não pode estar tão barato assim. Tá com problema? Tá com problema, mas vai resolver. A gestão está engajada em resolver. Essa empresa vai ser uma excelente pagadora de dividendos e tende a se valorizar, que isso é uma consequência, né? Então, eu acho que são esses dois principais fatores. Olhar realmente o que interessa e não se importar com a opinião alheia, né? Porque muito provavelmente você não vai acertar o timing, mas se você tiver convicção do que você está fazendo, vai dar certo.